Ainda falando sobre números e pesquisas, vamos dar uma rápida passada aqui pelos principais colégios eleitorais. Tem números do Datafolha em São Paulo, João Dória 52% contra 48% de Márcio França. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel tem 5 pontos de distância, é isso? Não, 56%, e o Eduardo Paes 44%. Minas Gerais, o Romeu Zema tem 68 pontos contra 32 pontos do Antônio Anastasia. E no Rio Grande do Sul, aí os números são do Ibope. O Eduardo Leite tem 60 pontos e o Ivo Sartori, atual governador, tem 40 pontos. Muito rapidamente, para passar a palavra para você, Vera Magalhães, São Paulo terá a eleição mais acirrada dos grandes colégios eleitorais, uma eleição histórica, bom, desde 2002 com José Genuíno e Geraldo Alckmin, seguramente já é, mas pode ser a mais apertada a eleição. Todos os institutos de pesquisa dão números muito parecidos. Minas Gerais, o jogo está jogado e agora é saber o que é o Partido Novo à frente de um governo, à frente de uma administração. É o segundo maior colégio eleitoral do país. Rio de Janeiro, o Witzel e o Paes. Eu acho que Eduardo Paes ainda está no jogo, que a coisa não está resolvida lá. E Gaúcho não gosta de reeleger governador, pelo jeito, né? Esse foi o que chegou mais perto, né? Silvio conseguiu pelo menos ir ao segundo turno e fazer algum combate. Mas realmente o Rio Grande do Sul tem essa tradição de derrubar políticos na reeleição, algo que também acontece aqui na capital de São Paulo, né? O Kassab foi uma exceção, mas ele tinha pego o mandato no meio. Quanto a esses colégios eleitorais, eu acho que a maior emoção vai vir mesmo aqui de São Paulo. O Datafolha também é um pouco discrepante dos outros institutos aqui em São Paulo. Ele mostra a margem mais estreita entre o Dória e o Márcio França. É uma situação de quase empate técnico. E a turma do Márcio França está louca na rua, com a campanha em campo, tentando virar e com um foco muito forte no interior, para mostrar o seguinte: olha, a capital que conhece o Dória não está votando no Dória. Então tem um discurso aí, uma corrida de última hora para regimentar apoios no interior de São Paulo. E o Dória, na outra mão, faz uma aposta naquilo que ele vem tendo como discurso desde o início do segundo turno, que é colar no Bolsonaro. Ele está fazendo, neste momento, uma entrevista coletiva cercado ali de algumas estrelas do bolsonarismo em São Paulo, para tentar colar a sua imagem à do Jair Bolsonaro. Não sei se isso está sendo bom para ele ou ruim para o Bolsonaro, porque ele teve uma queda aqui na capital de São Paulo e eu acho que essa queda está muito atrelada a essa associação com o Dória. O Dória vai mal aqui. Ele tem algo como 35%, no máximo, dos votos na capital, pelo fato de ter abandonado a cidade 15 meses depois de ser eleito com o discurso de João Trabalhador, gestor, etc. Eu acho que ele pode estar puxando o Bolsonaro e funcionando como uma âncora para ele e não o contrário. E esses próceres bolsonaristas vão se juntar ao Dória ali, contrariando a uma orientação repetida e reiterada pelo Bolsonaro de que eles deveriam cuidar da campanha presidencial, que não está ganha, em vez de ficar gastando ali esforços com o Dória. Então, tá uma eleição interessante aqui em São Paulo. E aí, Andreasa, sua análise? Eu vou falar do Rio, porque a Vera, concordo integralmente com ela sobre São Paulo, e acho muito possível que tenhamos uma surpresa no Rio de Janeiro. É uma possibilidade real, as pesquisas mostram isso. Ah, mas está 56-44, é parecido com o cenário Bolsonaro e Haddad. Se você não analisar as curvas que nos trouxeram até aqui. Na eleição presidencial, as curvas são mínimas, quase na margem de erro. Na eleição a governador do Rio, em 18 de outubro, a pesquisa anterior, o Wilson Witzel tinha 61% e o Eduardo Paes 39% votos válidos. Agora, nessa pesquisa divulgada ontem, dia 25, o Witzel cai 5% para 56% e o Paes, obviamente, cresce 5% para 44%. A gente sabe que curva virtuosa, de reta de chegada, de percepção, e há uma percepção aqui no Rio, nesse sentido, ela se acelera muito rapidamente à medida que a data da eleição se aproxima. Se esse cenário, essa curva, esse ritmo, que já vem anterior, na pesquisa anterior também vinha assim, a vantagem já tinha sido maior. Se ela se intensifica, se ela se reproduz nesses próximos dias até domingo, a gente chegaria ao domingo num cenário de empate técnico, de um virtual empate.
Eu tenho a impressão que a eleição aqui no Rio vai ser muito justa, no Photoshop, parecida com aquela disputa entre o Márcio França e o Paulo Scaff, que afinal fez com que o França chegasse. A ver, o Wilson Witzel ontem no debate da Globo anunciou que conseguiu na justiça a autorização e o Flávio Bolsonaro anuiu para que fossem apresentados juntos, insistindo na tese de colar ao Bolsonaro. É o que resta para o Wilson Witzel resistir nessa reta final, vai ser justo. E também acho, Andreasa. E aí, Joel, aliás, o debate aqui em São Paulo da Globo também foi tenso. Foi tenso, uma eleição que está assim realmente aberta. O Dória acho que está com uma pequena vantagem. Eu senti um clima de crescimento na do Márcio França que me parece que deu uma parada agora. Vamos ver o que vai acontecer. Está totalmente em aberto ainda. Eu acho muito interessante notar que nos 3 outros estados que a gente está falando aqui, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, são os 3 estados com a situação fiscal, a situação das contas públicas mais graves do Brasil. São estados que estão assim quebrados, esperando da União uma resposta, como é que a gente soluciona esse problema, tá? Uma parte da solução provavelmente virá de uma reforma da Previdência, mas que ainda não está feita, então os estados têm que começar a entrar nisso, fazer a sua parte do trabalho de acordo com um plano até que foi oferecido pelo governo federal, e aí vai contar muito a capacidade de gestão de cada um deles. O Romeu Zema, em Minas Gerais, é alguém que traz ideias de boa gestão, de gestão eficiente, até de privatização, que vai ser algo importante também nesse momento. Você tem uma empresa que está à beira da falência, ela vai ter que vender ativos, não tem a menor dúvida disso. Além disso, vai aumentar a eficiência também aí dessas empresas públicas estaduais que costumam ser muito ineficientes. Mas, por outro lado, ele mostrou também um certo e até perigoso desconhecimento de questões da gestão pública, da organização institucional aí do estado de Minas Gerais. Então ele vai precisar, se vencer, como tudo aponta que ele vencerá, vai precisar ser muito bem assessorado. É uma bênção lembrar que junto dele, por exemplo, está o Gustavo Franco aí, que está junto do Novo e provavelmente vai assessorar o Zema, mas é algo a gente ficar atento, assim, às vezes a ideia nova é muito boa, mas ela precisa ter uma capacidade prática, uma capacidade de algum conhecimento, de alguma experiência da realidade da gestão pública para se fazer valer. Não adianta botar alguém com boas ideias e boas intenções que não sabe o que fazer uma vez que chegue lá na frente. Esse é o grande dilema que está dado. Bom, Minas Gerais está definida praticamente, Rio Grande do Sul também parece estar definido, e aí talvez um encaminhamento também mais seguro aí para o estado. E na verdade os 2 candidatos não diferem muito nesse ponto. E no Rio de Janeiro, vamos aguardando aí, quem sabe se alguma virada pode ter nessa eleição. A virada no federal, como eu já disse, eu não acredito. A virada no Rio de Janeiro, tá possível.